Vamos lá então, pessoal, vamos, depois desse período de adoração, vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor, mas eu vou fazer uma introdução, vou dar uma voltinha aqui em alguns temas e aí chamar você para uma reflexão. Convido você a ficar comigo até o fim, seguindo o raciocínio. Então não saia, porque é importante que você aprenda aquilo que vamos transmitir aqui. Talvez muitos aqui já tenham ouvido aquela expressão, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. E aí, todo mundo sabe que eu não bebo pinga, mas é só para ilustrar uma verdade importante, né? Nós não vamos analisar todas as interpretações possíveis, mas a ideia aqui é pensar com você sobre a incapacidade que o ser humano tem de enxergar para além da superfície, né? Quantos aqui já passaram por grandes problemas e poucas pessoas sabiam, né? E aí, por não saberem aquilo que nós estamos passando, aquilo que você está passando, as pessoas são intolerantes para conosco, né? Na maioria das vezes, elas não conhecem a nossa história e nem têm muito interesse em conhecer. Nós vivemos uma sociedade um pouco egoísta nesse aspecto, né? Elas se relacionam com a gente por aquilo que nós podemos oferecer. Não é regra, né? Mas é muito comum que nós encontremos esse tipo de comportamento. Até mesmo aquelas pessoas que conhecem-nos, poucas são aquelas que entendem as nossas lutas e se sensibilizam com aquilo que nós estamos passando. A empatia e a misericórdia não são tão comuns quanto nós imaginamos. O problema, irmãos, é que nós podemos estar tanto de um lado quanto do outro dessa história. Assim como nós podemos ser incompreendidos, não é errado dizermos que também somos não empáticos e não misericordiosos para com as outras pessoas. Isso pode acontecer por diversos fatores. Egoísmo é um deles? Sim. Descaso? Provavelmente. Falta de amor, falta de tempo, falta de disposição e até mesmo por defesa das nossas próprias emoções. Quando adentramos a história do outro, né, nós sofremos mais e provavelmente vivemos menos, né? E eu não estou falando em extensão, mas em qualidade de vida. Pois quanto mais nós nos envolvemos e quanto mais desenvolvemos a capacidade de sentirmos a dor alheia, mais peso nós carregamos, mais sofremos. Por isso, sem perceber, essa falta de empatia pode ser também uma forma de nós nos protegermos. Pense, por exemplo, a dor que você sente pelo sofrimento de um filho, de um pai, de uma mãe, de um neto, ou até mesmo de um amigo muito próximo. São dores que não conseguimos nos afastar e elas vão se acumulando e sendo um fardo para nós, fardo no sentido de que nós sofremos, nós acordamos à noite, nós pensamos o tempo todo. Diferentemente de uma pessoa que me serve mal num restaurante, de alguém que briga comigo no trânsito, né? Ser misericordioso e empático para com essas pessoas não é algo que realmente esteja no nosso radar, né? Então também uma pessoa que esteja de cara feia com a gente, até mesmo dentro da nossa comunidade, nós temos um grau de interesse limitado no sofrimento que essas pessoas podem estar passando nos bastidores. Mesmo que nós tenhamos um certo vínculo com essas pessoas, o fato é que elas não fazem parte da nossa vida da mesma forma que um filho, que um pai, né? E nós não estamos tão dispostos assim a sacrificarmos o nosso tempo, o nosso eu, em prol dessas pessoas. Por isso, nós acabamos agindo pensando mais em nós mesmos, né? Essa pessoa pode estar precisando de dinheiro, né? E se é uma pessoa muito próxima e nós nos sensibilizamos, nós ajudamos, né? Aqueles que estão, às vezes, tiram de si mesmos para ajudar outras pessoas. Mas quando elas não estão no nosso radar, nós pensamos o seguinte: olha, tal pessoa está passando dificuldade, mas também gastou aqui, gastou ali. Ou eu posso pensar o seguinte: ela está precisando, mas eu também estou precisando, né? E aqui eu não estou justificando o erro das pessoas. Só estou querendo chamar a sua atenção para o fato de que as histórias, elas têm outras verdades mais profundas, né, que às vezes nós desconhecemos, né? E eu não quero dizer que eu sou a pessoa mais misericordiosa ou empática do mundo. Afinal, assim como você e outros, eu sei ser intolerante, eu sei ser impaciente, eu sei também ser insensível. Mas em geral, a missão de um pastor é conhecer as lutas das pessoas e ajudá-las. O sigilo é um imperativo em alguns momentos
E também ele pode ser um fardo, porque nós não podemos compartilhar aquilo que algumas pessoas estão passando e confidenciaram a nós, e ao mesmo tempo nós somos pressionados a agir com mais rigor, com mais firmeza para com essas pessoas. Ah, você é muito mole, né? Na tentativa de nós nos solidarizarmos, nós podemos errar e confundir misericórdia com fraqueza, sim, mas na grande parte das vezes nós somos incompreendidos e pressionados a termos posturas mais rígidas. Eu já fui muitas vezes, né? Em alguns casos sou chamado de mole demais, de bonzinho demais, né? Mas se você pensar comigo em João e Tiago, né, eles estavam ao lado de Jesus e eles exigiam de Jesus uma atitude muito mais severa para com os samaritanos, por exemplo. Se dependesse deles, eles fariam descer fogo do céu sobre a vida dos samaritanos, né? Outra situação que pode acontecer é que, ao sermos mal interpretados, né, como sendo moles demais, bonzinhos demais, complacentes demais, algumas pessoas tendem a entrar na onda, né, e achar que nós somos bobos e abusar da gente, né? É assim que acontece. E aí, por não conseguir dizer não em algumas circunstâncias, nós deixamos de conhecer o todo da história, daquilo que alguém esteja passando, seja ele uma pessoa comum, ou seja um pastor, um líder, um pai, uma mãe. O que se passa, por exemplo, no coração dos pais quando ajudam os filhos? Não é fácil. Então, a gente tem que pensar que as histórias elas têm outros lados que muitas vezes nós desconhecemos. Eu usei esse exemplo apenas para chamar a sua atenção e eu vou ler um texto, continuando a nossa série Minha Alma Anseia por Ti, e um texto que está lá no livro de Ruth. E o título da nossa mensagem de hoje é Histórias por Trás da História. Então, nós vamos analisar, sob essa ótica, o texto de Ruth, capítulo de número 4, versos 13 a 22. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, sogra de Ruth: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Numa primeira impressão, né, e o primeiro ponto nosso aqui é analisarmos essa primeira impressão. Fazer uma análise de fato o que essa passagem está dizendo. Então nós sabemos que houve um casamento, Boaz se casou com Ruth, Boaz, o marido, foi visto como resgatador. Ruth, a esposa, engravidou. Noemi, sogra de Ruth, foi abençoada, pois ganhou um neto que até chamavam de filho, né, como se fosse o seu descendente. E a genealogia mostra que dessa família veio o maior rei de Israel, Davi. Até aí é o que nós aprendemos com essa história. Por mais que algumas mulheres e alguns homens prefiram não se casar e achem o casamento uma grande furada, o fato é que o matrimônio, a gravidez e a chegada de um filho no tempo certo simbolizam planos de Deus, as bênçãos de Deus. Se interpretássemos a história narrada aqui, aos olhos do século 21, talvez nós teríamos observações do tipo, né? Apenas alguns exemplos. Mulher interesseira, casou-se com um homem rico, né? Sociedade machista, né? Foi resgatada como se as mulheres precisassem de homens, né? Interpretação do século 21. Sogra enxerida, querendo ficar com o filho e tomar o filho da sua nora, né? Então, são interpretações superficiais da história que foi contada. Então, nós temos que colocar, na semana passada o pastor Kent falou sobre isso, nós temos que colocar os óculos da história muito mais do que simplesmente o recorte que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade limitada por disputas ideológicas e políticas. Então nós temos que interpretar a história para além da superfície.
O desconhecimento ou a visão limitada que nós temos muitas vezes nos impedem de contemplar lições importantes. Nos tornam julgadores compulsivos e sem misericórdia. Aliás, eu acho que esse tem sido um dos grandes equívocos da humanidade, inclusive do povo cristão. Oséias 4,6 diz o seguinte, nós vemos ali a expressão: meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Deus, das pessoas, da história, da palavra, nos levam a agirmos com base em fundamentos equivocados. Nós partimos de fundamentos errados e analisamos, consequentemente, de forma errada. Faltava conhecimento de Deus, da história, dos propósitos divinos e da sua condução soberana ao povo de Israel. Assim como nos falta conhecimento da misericórdia, conhecimento do outro, consequentemente, a sabedoria para analisar os fatos a partir de uma visão mais profunda e adequada. Isso nos falta. Por isso eu chamo você para começarmos a pensar para além da superfície. Então, pensando nisso, eu queria navegar um pouco com você no texto e no contexto do livro de Ruth, analisando o passado e alguns dos principais elementos dessa história, e depois vamos analisar também como aplicá-los enxergando o futuro, daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e que há de acontecer ainda um dia. Então vamos analisar o passado. Para a gente analisar o passado, capítulo 1, versos 1 a 7. Então vamos entender o contexto. Nós lemos o finalzinho do livro de Ruth, agora nós vamos ler o começo do livro de Ruth. Ruth 1, de 1 a 7. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado, enquanto voltavam para a terra de Judá, e aí depois eu complemento mais adiante. Então, vamos lá. Qual é o período que nós analisamos aqui? Então, não é século 21, não é século 20, não é nem mesmo a época de Jesus. É pouco mais de 3.000 anos de história. Nós vamos voltar 3 milênios, no mínimo, na história para o período dos juízes. Então, muito tempo atrás. Qual é o contexto? Não havia produção industrial, não havia agronegócio, nem técnicas de cultivo avançadas, com irrigação, de locais onde a chuva não chegava. A fome foi por diversas vezes o grande problema daquelas sociedades. Crescia o número de pessoas e não crescia na mesma medida a produção de alimentos, faltava chuva, não tinha água, né? Não haviam métodos, por exemplo, contraceptivos adequados. As mulheres eram preparadas para cuidar de suas famílias. Isso não era um demérito, pelo contrário, era o meio mais adequado das sociedades se estabelecerem. E isso não é ser machista, é entender a história, né? O trabalho no campo era pesado e uma inversão, né, faria com que mulheres grávidas, que elas engravidavam com frequência, ficassem trabalhando no pesado e o homem ficasse em casa cuidando dos outros filhos. Então não foi assim que as sociedades se desenvolveram, né? Veja, não era proibido para as mulheres trabalharem. Peguemos o exemplo de Raquel, né, que se tornou esposa de Jacó, era pastora de ovelhas, né, em Gênesis, nós vemos isso. Então não era proibido para as mulheres trabalharem, muito pelo contrário, né, era simplesmente a melhor forma de se adequar à composição familiar, como hoje nós temos novas formas de composição familiar. Então esse era o contexto. Nós vemos também que havia ali um senso de peregrinação, né? Elimeleque e sua esposa Noemi eram de Belém e foram junto com seus 2 filhos habitar na terra de Moabe em busca de sobrevivência. A peregrinação era uma forma de procurar um sustento constante,
Então os povos, eles caminhavam justamente em busca de alimento, de água, de condições de vida melhores, né? Então essa era a realidade. A gente não se estabelecia, o ser humano não se estabelecia e ficava ali, ó, esperando a morte chegar. Ele corria atrás do sustento, da manutenção da sua família. Outra coisa que é importante notarmos no texto é que fala que eles foram morar nas terras de Moabe. Por mais que fossem vizinhos de Israel, os moabitas, eles tinham uma origem controversa, no mínimo controversa. O povo de Israel é descendente de Abraão, né? E Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E as suas filhas, o que elas fizeram? Elas enganaram o pai e para que pudessem ter descendentes, elas engravidaram do próprio pai. A mais velha deu à luz a Moabe e a mais nova a Ben-Ami. Então daí originaram os povos moabitas e amonitas. Eram povos que estavam em constante conflito contra Israel. Então pense numa família que sai da sua terra para buscar sustento em terra que não havia tanta cumplicidade para com o seu povo. Então, mesmo assim, Malom e Quilion, ao chegarem lá, se casaram com mulheres moabitas. No caso, Ruth e Orfa. E aí acontece a primeira tragédia, a morte de Elimeleque. E depois de alguns anos morrem os seus filhos Malom e Quilion. Então pense que Noemi com as duas noras não tinham um lastro familiar. Noemi estava em terra estrangeira, sem a possibilidade de se sustentarem as três e perpetuarem a sua descendência, no caso de Ruth e Orfa. Qual é a decisão? Noemi decide voltar para sua terra, pois tinha ouvido falar que o Senhor havia abençoado o seu povo novamente. Ela quis que as suas noras seguissem o seu caminho e se casassem novamente, e depois de uma conversa intensa e emotiva, Orfa voltou para sua terra e Ruth se comprometeu a ficar com Noemi até o final dos seus dias. Esse compromisso de Ruth para com Noemi é uma das mais belas passagens de amor das Escrituras, e não é um amor romântico, mas um amor de uma nora para com uma sogra. E ele está lá registrado em Ruth 1, 16, 17 e diz o seguinte: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo, minha sogra, será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que compromisso de amor que nós vemos numa moabita para com a sua sogra. E nós vemos no texto que as mulheres disseram que Ruth era melhor do que 7 filhos, porque ela foi tocada pelo amor de Deus e passou a propagar esse amor com consciência. Agora pensemos num aspecto importante, a lei e a sua aplicação. Ruth e Noemi começaram juntas uma jornada de reconstrução de suas vidas. Uma lei conhecida como lei do levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, fala que em caso de uma mulher, né, de um israelita morrer, era responsabilidade o marido morrer e a mulher não ter descendentes, era responsabilidade do irmão desse homem falecido casar com a sua esposa para que ela pudesse dar descendentes, né, e manter a história da sua família. O que nós vemos é que depois da orientação dada em Deuteronômio até a época de Ruth, houve uma adaptação da lei, porque nem todos tinham irmãos. Então, o parente mais próximo do falecido casava com a mulher para que ela pudesse ter descendentes, né? E o que é interessante é que você não simplesmente casava com a mulher, mas era responsabilidade do resgatador, né? Não somente casar e dar descendentes a ela, mas também adquirir as suas propriedades, né? Então ele tinha que ter recursos e disposição de se casar. No caso aqui, Boaz, ele não era o parente mais próximo. Por isso, eu queria encerrar essa segunda parte com a leitura do que Boaz fez, lá no capítulo 4. Né? E início do capítulo 4 diz o seguinte:
Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, que não era ele, era um parente mais próximo, estava passando. Boaz o chamou e disse: meu amigo, vem cá, sente-se aqui. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se e fiquem de testemunhas aqui. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Veja, não era um sentimento de propriedade, mas era de propósito de manter a herança e a descendência. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha própria propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Era costume em Israel que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos. Para que fossem válidos, a pessoa tirasse a sua sandália e dava ao outro. Assim oficializava o negócio em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. O que nós vemos aqui no texto é que Boaz assumiu a função de resgatador, porque aquele que tinha a responsabilidade de fazê-lo não pôde fazer. Ruth não era interesseira, A sogra não era um problema, e Boaz não era machista. O que nós vemos aqui é um quadro de uma sociedade de 3.000 anos atrás, pouco mais de 3.000 anos atrás, que se estabelecia em busca de sobrevivência e obediência à lei do Senhor. Todos ali estavam procurando cumprir os seus papéis, mas alguns cumpriam com mais excelência, porque tinham consciência daquilo que Deus tinha para as suas vidas. Entramos agora no terceiro tópico, que vamos dar continuidade falando sobre algumas aplicações e uma perspectiva de futuro. Então, esse tópico, lições do contexto e sua aplicação para o futuro. Até aqui, a história parece ser uma bela história de resgate, cuidado e fidelidade a Deus, no caso de Boaz, Ruth e Noemi. Mas precisamos ainda nos aprofundar um pouco e extrair algumas lições para além da superfície, Lições mais específicas do contexto e aplicá-las ao futuro, a mim e a você. Por incrível que pareça, algumas coisas que estão ditas aqui têm a ver comigo e com você. Onde a história começa? Ela começa em Belém de Judá. Belém, ela é a composição de Bethlehem. Eu falo isso em alguns momentos. E Bethlehem, ela é traduzido como casa de pão. A cidade de Noemi se tornou a cidade de Ruth e futuramente a cidade de Davi, a mesma cidade de José, onde ele e Maria foram se alistar, e se tornou a cidade do Salvador, que é Cristo Senhor, o leão de Judá, a raiz de Davi, e nós voltaremos a isso um pouco mais adiante. O livro de Ruth apresenta um quadro tipológico muito lindo. Chamamos de tipologia o estudo de figuras, símbolos que apontam para um significado maior. A tipologia bíblica ela é muito rica. Nós temos nessa ferramenta textual e profética exemplos grandiosos. Por exemplo, José, traído pelos seus irmãos e se tornou o salvador do seu povo. Ele tipifica Cristo Jesus. Se a gente pensar, por exemplo, na serpente de bronze, na época do deserto, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, o Filho do Homem foi levantado também em resgate
daqueles que pecavam, não aqueles que eram picados por cobras, mas o veneno que tinha em nós era o veneno do pecado e nós somos libertos. Então a tipologia é muito rica. Elimeleque, por exemplo, marido de Noemi, ele tipifica Israel, uma nação que se enfraqueceu na história e que se esfacelou. Noemi tipificou mais ou menos o remanescente fiel, aqui, o restolho do povo que sobreviveu e andava sem esperança. Ruth tipifica os gentios, aqueles que foram enxertados, não eram povo e se tornaram povo. Ruth, mesmo sendo moabita, tornou-se bisavó do rei Davi e entrou na linhagem de Jesus. E Boaz? Boaz tipifica o próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso resgatador. Pois quando não havia esperança, quando ninguém se colocou como alternativa ou tinha condições de pagar o preço para ficar com Ruth, Boaz tomou a iniciativa e resgatou aquela mulher. Da mesma forma, Cristo se fez homem, habitou entre nós e se tornou o nosso resgatador, pagando um alto preço por esse resgate. A história da redenção, irmãos, não foi um ato desesperado do Senhor que perdeu o controle das coisas. Não! A história da redenção foi planejada passo a passo e durante a história deixou lições, exemplos, símbolos, figuras, promessas e alguns acontecimentos que antecipavam e se conectavam com aquilo que haveria de acontecer. O Senhor foi caprichoso, cuidadoso, estava no controle, mostrando em cada momento de que Ele é o Senhor da história. Por trás de uma simples história de uma mulher que morava com a sogra em busca de esperança e que foi resgatada, a quem foi concedida a bênção da maternidade, foi construída uma história que aponta para o nascimento de Jesus. Da humilde Belém, cidade de Davi, cidade de Elimeleque, de Noemi, de Ruth, veio o pão da vida. Da casa de pão veio o nosso Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, Deus nunca perdeu o controle da história. Ele a conduz de maneira soberana, por isso nós não devemos nos desesperar. A história de Ruth, ela está conectada a algo grandioso que aconteceu com a vinda de Jesus e que ainda há de acontecer na segunda vinda do Senhor. Por que será que ainda insistimos em análises tão superficiais e egocêntricas da história? Nós muitas vezes deixamos de demonstrar misericórdia, amor e sabedoria, pois nos atentamos apenas ao que está diante dos nossos olhos. Mas assim como a história de Ruth e a história da redenção, há um passado a ser compreendido e um futuro a ser contemplado. Por isso eu faço alguns desafios para você hoje. Olhe para as pessoas ao seu redor, haja com sabedoria, com perdão, com misericórdia. Olhe para a história e lembre que o Senhor tem planos para a sua vida. Olhe para a história de Ruth e lembre que ela conhecia o próprio passado, mas ela não sabia que se tornaria uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Ela participou de uma história incrível. Ela entrou na linhagem do Salvador. Pense em deixar um legado de amor e de serviço ao Senhor. Olhe para a história do Natal e não veja apenas o nascimento de Jesus. Veja uma grande e bela parte de uma história que é ainda maior de sacrifício e de esperança. A história da redenção conecta a criação ao final de todas as coisas. Essa redenção foi anunciada pelos profetas e ela começa a se cumprir mais efetivamente com a vinda do Senhor que hoje celebramos, que se desenrola com o seu ministério, que se cumpre na sua morte e ressurreição e que será consumada definitivamente, cumprida com a segunda vinda do nosso Senhor. Você é chamado a enxergar além dos próprios sonhos, além dos próprios desejos e das suas frustrações. Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo se baseia em torno de Cristo e não em torno das nossas histórias.
Eu sei que por trás do nosso sofrimento existem justificativas, existem questões que o grande público desconhece. E da mesma forma, as histórias de outras pessoas são desconhecidas de nós, por isso nos cabe o amor, a misericórdia, a sabedoria. Mas há uma linda história que continua a ser escrita, para além das nossas pequenas histórias, das histórias das nossas vidas. Seja você uma ferramenta nas mãos do Senhor. Coloque sua esperança em Jesus e seja você um porta-voz dessa esperança, porta-voz do amor e do perdão. Renuncie ao egoísmo, ao vitimismo, renuncie às pautas de conveniência, submeta os seus sonhos, os seus planos ao Senhor, as suas ideologias, submeta ao Senhor. Que sejamos parte deste grande cenário, dessa história redentora, uma história incomparável, inigualável, guiada pelo soberano Criador de todas as coisas. Ele te ama com amor eterno e ele já provou esse amor ao enviar o seu filho como um bebê que nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ele cresceu de maneira simples, desenvolveu o seu ministério, morreu por mim e por você, ressuscitou e breve voltará. Deus nos amou e Ele continua a nos amar. Creia nisso e viva por essa verdade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Pai, em que uma história simples de uma moabita é enxertada na história da redenção. Ruth se tornou bisavó do rei Davi, e Davi, da tribo de Judá, se tornou um antecessor de Cristo Jesus, aquele que viria para se tornar condenação em nosso lugar. Pai, perdoa porque muitas vezes nós enxergamos a superficialidade dos relacionamentos para com o nosso próximo. Nós enxergamos a superficialidade da vida contigo. Por isso, ó Pai, pedimos que esteja abrindo as nossas mentes e corações para adentrarmos a história e nos aprofundarmos para além da superfície, conhecendo, Senhor, essas belas histórias das Escrituras, as histórias, Senhor, de pessoas que estão ao nosso redor. Ensina-nos a agir com amor, misericórdia, compaixão, sabedoria. Dá-nos, ó Pai, sensibilidade, dá-nos, Senhor, disposição e desprendimento. Reacende dentro de nós a paixão pelo chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para que sejamos ferramentas em Tuas mãos, nessa história de redenção, nesta missão neste mundo, ó Pai, que tanto carece da luz de Jesus. Neste dia, ó Pai, que celebramos o nascimento do Salvador, que Ele nasça nos nossos corações, despertando-nos, Senhor, para aquilo que realmente vale a pena na vida. Usa-nos, Senhor, dá esperança a cada um de nós, para que sejamos porta-vozes dessa esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar celebrando o Senhor, porque Ele nos amou.